Fala galera, beleza? Hoje na nossa videoaula nós vamos falar de exemplos de porcentagem, de uma porcentagem e como a gente trabalha como nós vamos trabalhar esses valores, beleza? Então vamos trabalhar em cima de um exemplo que pergunta o seguinte: quanto é 30% de 40% de 200? Então vamos entender primeiramente o que vem a ser, né? Quem vem a ser esse valor. Então, se a gente for calcular, num primeiro momento, 40% de 200, vamos determinar quanto é 40% de 200, e depois desse valor aqui encontrado, nós vamos fazer 30%, né, desse valor que nós vamos encontrar. Ok? Então, fazendo 40% de 200, vai ficar 40 sobre 100 vezes 200, essa é a maneira mais prática, mas podemos também fazer de cabeça. Esse valor que eu escolhi é um valor mais tranquilo, né? Se a gente sabe que 10% de 200 é 20, então 40% vai ser 10 vezes 20. Vai ser 4 vezes 20, desculpa. Ok? Então, fazendo aqui, simplificou, 40 vezes 2, 80. Como nós falamos, 10% de 200 é 20, 40% é 4 vezes 10%, então 4 vezes 20, 80. Então, a segunda parte do nosso exercício vai ser calcular 30% de 80. Beleza? Então, nós vamos dar um próximo passo, o que também daria para a gente fazer analisando. 10% de 80 é 8, né? Então, 30% vai ser 3 vezes 10%. Então, quer dizer 3 vezes 8, 24. Ou podemos fazer a conta. 30% vezes 80. 2.400 sobre 100. Que deu 24. Então, o valor final de 30% de 40% de 20 vai ser igual a 24. Aonde que a gente trabalha com esse tipo de problema, né, de porcentagem? Quando a gente vem falando de quantidades pequenas, né, de parte de uma parte, digamos assim. Quem trabalha na parte de advocacia, quando vai fazer a divisão lá de uma herança, tem que levar em consideração esposa ou marido, quantidade de filhos, né? Se cada filho tem quantos netos, como é que vai ser feita essa divisão. Então a gente também trabalha com partes, né, de outras partes, digamos assim. Pode ser em porcentagem ou pode ser em fração, tá? Analisando geometricamente, digamos assim, também a gente consegue entender esse problema. Então poderia imaginar que o 200 seria o todo, né? Seria o 100%. 200 seria o todo. 40% é como se eu dividisse isso aqui. Vamos pensar assim, vamos dividir em partes de 10%, né? Então ele vai ficar dividido. 50, né? 1, 2, 3, 4. Então aqui são 10 partes. 40% são 4 partes dessa aqui. Então, aqui nós teremos 40%. E o que é o 30% de 40%? Então, agora, dentro desse montante, dessa área aqui, 30% dessa área. Então, 30% é como se a gente dividisse de novo em 10 partes e pegasse 3. Né? Vamos imaginar dessa maneira. Dividir ao meio em 5 partes. Cuidado que 30% não é um terço. Um terço seria 33,333%. Então, pegar 30% desse 40%, pegar 3 partes dessa. Então, se a gente fosse imaginar esses
30% do 40% nessa porção maior, ele estaria mais ou menos, ó, aqui, ó. Então, geometricamente, esse 30% do 40% de 200 do todo, ele está geometricamente aqui, ó. Um pouco mais do que 10% se a gente for analisar assim. Uma maneira que a gente tem de resolver isso com uma única conta é fazendo o 30% de 40% numa única multiplicação. Então, se eu quiser entender como é que funciona 30% de 40%, basta eu multiplicar eles dois. Lembra que esse D ali pra gente, ele vai servir como sendo uma multiplicação. Então ele ficaria o seguinte, ó, só apagar aqui. Então ficaríamos assim, ó, com 30%, vou colocar na forma de fração, vezes 40%. Quando a gente multiplica, nós vamos ficar com 1.200 vou deixar ainda sobre 100 para enxergar que isso aqui é uma porcentagem. Então, quando eu quero determinar 30% de 40% de qualquer valor, a porcentagem real desse valor é o equivalente a 12%. E observa bem, geometricamente fica até próximo, né, do que a gente estava falando, né? Olha que aqui eles não estão trabalhando com nenhum recurso gráfico, desenho bonitinho, é só mesmo no esboço. Realmente, ó, é pouco mais do que 10%. Então, quando você tem esse tipo de situação ocorrendo em determinado problema, ou sendo uma conta feita via multiplicação, quando a gente fala, por exemplo, com programação também, pode ser utilizado de uma maneira direta, tá? Então, como que ficaria essa conta aqui, ó, de maneira direta? 30% vezes 40% vezes 200. Então, se a gente faz essa conta aqui dessa maneira, a gente consegue encontrar o resultado. Vamos observar? Vamos simplificar aqui por 100. Agora nós vamos dividir, que eu não quero encontrar a porcentagem. Dividiu por 10 e nós ficamos com 3 vezes 4 vezes 2. 3 vezes 4, 12 vezes 2, 24. Beleza? Só finalizando, uma outra dica. Como é que a gente faria essa conta usando a calculadora? Pode fazer direto. 30%, aquele porcento, pode começar com 200 vezes 30% vezes 40%. Se você quiser trocar a forma fracionária pela forma decimal, também pode. 200 vezes indo à calculadora, 30%, 0,3 ou 0,30 vezes 0,40, igualzinho, a gente também vai encontrar o 24. Beleza? Então, sempre que a gente trabalhar a porcentagem de uma porcentagem, a gente pode trabalhar dessa maneira, fazendo de forma direta. Claro que são contas, às vezes, um pouco mais trabalhosas, e se você está fazendo uma avaliação, se você está fazendo um concurso, está fazendo uma prova, você vai ter que fazer essas contas no braço. Mas se for algo que você esteja fazendo para a sua profissão, dentro do seu trabalho, você pode usar a calculadora, pode usar lá, né, uma tabela no Excel também, não tem problema nenhum. Beleza? Espero que tenham gostado. Até um próximo vídeo.